Eu tenho a mais absoluta certeza de que você já quase não aguenta mais ouvir falar, né, sobre esse assunto de Lagoinha, de Avaladão, de não sei o que, mas surgiu um fato novo e a gente não pode se furtar e deixar de falar sobre esse assunto aqui. O pastor Gustavo Bessa, finalmente, quebrou o silêncio. Não sei se ouviu o que a gente fala aqui, eu sempre tenho falado isso, né? É preciso que sejam objetivos, não adianta ficar com indiretas, com conversinhas, Então o pastor Gustavo Bessa, respondendo a uma, com certeza, das milhares de perguntas sobre esse assunto, em sua caixinha de perguntas no Instagram, ele fala pela primeira vez, ele responde com uma caixinha de perguntas sobre esse assunto. A gente vai assistir, eu faço já um comentário sobre isso. Vamos ouvir. Como eu vejo essa situação como todas as pessoas, com muita tristeza. É triste ver o que está acontecendo no nosso meio. Eu preciso olhar para essa situação à luz da Bíblia, e Paulo diz que quando isso acontece, o irmão vai contra outro irmão, a justiça, isso é uma vergonha para nós, e é uma vergonha. Não é algo assim que deve ser aplaudido, porque não é. É triste o que está acontecendo, e a minha oração sempre tem sido: Deus, tenha misericórdia de nós, tenha misericórdia de nós. Não houve assim uma pessoa sábia que pudesse entrar no meio e trazer conciliação. Isso faltou, e não posso fechar os olhos para isso e fingir que não tem nada acontecendo. Ore, que Deus tenha misericórdia de todos nós. Bom, é alguma coisa, né? É alguma coisa. Pelo menos ele se manifestou, respondeu a uma pergunta ali, já foi um pouco mais fundo, né, do que estava sendo anteriormente, apenas com textos e etc e tal. Mas eu sinto muita serenidade na fala dele. Lamento profundamente que até o que ele disse, né, em relação a não ter ninguém mais sábio, o que ele disse, não teve ninguém mais sábio para tentar intervir e pacificar essa situação. Eu acredito que isso aqui fica claro que é um problema que se arrasta há muito tempo. Não é possível que você não tenha enxergado ainda que não é uma situação de agora, não é uma situação desse ano, não é uma situação do ano passado, nem uma situação do ano retrasado. Isso é uma situação que já se arrasta há pelo menos uma década, ou até mais do que isso. Quem é da Igreja Lagoinha sabe que há uma situação entre Felipe Valadão, André Valadão, Ana Paula Valadão, Gustavo Bessa há muitos anos, há muito tempo. Agora é de se estranhar que o que ele disse, né? Não houve ninguém com sabedoria suficiente para uni-los, para sentá-los numa mesa e discutir e conversar para evitar que se chegasse onde se chegou. O ponto central que eu acho que deve ser observado é que aqui não se trata sobre a marca Lagoinha-Niterói, entende? Tem muita gente olhando para isso, né? Tem muita gente olhando para Felipe Valadão. Felipe Valadão acabou sendo aí um coadjuvante na história, mas não. O problema é muito mais profundo, né? Eu acho que tem muito mais a ver com os 3 filhos do pastor Márcio Valadão, os 3 irmãos, Mariana, a Ana Paula e o André. E tem muita gente também que fica procurando, né, quem é o culpado, quem é o vilão. E tem gente que tem dito aqui, até mesmo da própria família, que eu, né, olha onde me colocaram, que eu estou defendendo o André Valadão, que eu estou contra o Felipe Valadão. Quem sou eu, pelo amor de Deus, na fila da padaria? Não estou defendendo o André Valadão, não morro de amores pelo André Valadão, e a minha opinião não vai mudar a rotação da Terra de jeito nenhum. Então aqui às vezes eu fico fazendo algumas falas que parecem ser um pouco mais pesadas contra o Felipe, mas na realidade eu fico tentando compreender por que o Felipe tomou essa proporção toda, né? Por que o nome dele tomou essa proporção toda, se a gente sabe que é uma briga que envolve os 3 irmãos. Agora, quando você vê o Gustavo e o próprio Felipe tomando algum tipo de protagonismo nessa situação, é preocupante, porque fica parecendo que eles estão querendo, de alguma forma, usurpar um direito que não é deles, né? O Gustavo eu nunca vi, confesso. O Felipe, há alguns comentários nesse sentido, apesar que o próprio Gustavo havia, né, no início, havia a expectativa de que o pastor Márcio passasse o bastão para o Gustavo e não para o André Valadão. Você não sabe disso, você deve saber disso, né? Há uma ideia de que não, o André toda a vida foi muito mimado, aquela coisa toda, mas o pastor Márcio
vai escolher alguém com um pouco mais de maturidade e sabedoria para passar o bastão. E imaginava-se que fosse esse rapaz aqui que está na tela, né? O pastor Gustavo Bessa. Ele mesmo imaginava isso. O próprio Filipe chegou a fazer um lobby para que isso acontecesse, para que o Gustavo fosse escolhido. E não, de forma nenhuma, o André. Acabou que o pastor Márcio escolheu o filho para comandar a Lagoinha Global, mas a sua igreja, a igreja de Belo Horizonte, passou o pastor Flavinho, né? Não passou para o Gustavo, nem passou para o Filipe. Você acha que ficou de boa? E olha que isso tem tempo já que aconteceu, né? Você acha que ficou de boa? Claro que não. Não ficou de boa. Então, o que a gente está vendo acontecer na Lagoinha, eu nem vou dizer Lagoinha, mas na família Valadão é algo que a gente vai, isso vai escalar ainda mais e a gente vai ver coisas ainda mais tristes a partir daí. Escândalos certamente virão a público, brigas que a gente não sabe, certamente passaremos a saber, áudios que a gente ainda não ouviu, certamente passaremos a ouvir, talvez até vídeos que nós ainda não vimos, passaremos a ver, porque daqui a pouco um vai começar a querer queimar o filme do outro. Daqui a pouco a gente vai começar a ver facções sendo criadas dentro desse grupo, né? São dois grupos divididos. E aí as facções começam, né? Os aliados começam a municiar a imprensa, como por exemplo o Chico Gospel e outros canais, com materiais, como aconteceu, por exemplo, desses áudios que vazaram, né? Foi alguém ligado ao Filipe que mandou esses áudios? Você acha que esses áudios do Filipe Valadão que a gente expôs esses dias, foi alguém ligado ao Filipe que mandou? Claro que não. Foi alguém ligado a Ana Paula Valadão? É óbvio que não. Foi alguém ligado ao André. Foi o André que mandou? Não sei, acredito que não. Né? Mas às vezes um aliado fica tentando intervir para tentar ajudar e começa a mandar os podres do outro lado. Já já a gente começa a receber podres de quem? Do André Valadão. Quem manda? Alguém ligado ao Filipe. É o Filipe? Certamente que não. Mas é alguém desse lado. Ou seja, sabe, esses dois grupos começam e isso só vai enfraquecer a instituição. É uma instituição, não é uma empresa, é uma instituição familiar e que acaba se enfraquecendo diante da briga da família que a comanda, né, que está por trás dela. Muito embora Filipe agora vá para novos começos, né, a Ana Paula está lá na ADT com o esposo, mas ainda assim São Valadão serão Lagoinha, sempre serão Lagoinha. É indiscutível isso. Mas glória a Deus que o pastor Gustavo Bessa quebrou o silêncio e decidiu falar abertamente a respeito desse elefante na sala, né? Que estavam tentando, sabe? Não, devagar, não sei o que, tal. Agora viu que não tem como. E eu acredito que manifestações como essas passarão a ser cada vez mais claras. O Filipe, por exemplo, fez uma live, né? Para explicar por que chamou o pastor Márcio de velho. E aí deu outra indireta pro André, dizendo que ele é a ex que tá com ciúme, a ex que tá com inveja, a ex que tá com não sei o quê. Então, viu que já houve um padrão, né, de quebrar o silêncio e começar a falar sobre o problema. Não se falava sobre o problema, apenas escrevia sobre ele. O Filipe fez isso várias vezes, o Gustavo fez isso várias vezes. A Ana não, a Ana Paula, na verdade, fez uma ministração e foi bem incisiva falando para a Lagoinha. Mas o Filipe quebrou o silêncio e o Gustavo Bessa também. Sabe quem não falou ainda? O André. O André ainda não falou, né? E quando falar, eu acredito que vai ser também talvez ele fale, mas se falar vai ser na indireta, né? Vai ser não acredito que ele vai ser objetivo, vai ser direto, como deveria ser. Mas é isso, que bom que quebrou o seu silêncio. Vamos aguardar os próximos episódios dessa novela chamada Valadão, né? Como eu disse, o problema é muito mais Valadão do que Lagoinha. Aqui do lado aparecem 2 vídeos. Você quer continuar acompanhando outros vídeos, outros assuntos, outras histórias? Aqui, escolhe um desses vídeos aí para você se inteirar um pouco mais sobre o que está acontecendo no Mundo Gospel. Se inscreve no canal, ativa a notificação. Quando a gente publicar um vídeo novo, você vai ser o primeiro a saber e não sai sem deixar o teu like.